Bom dia, tudo bem com você? Que bom que você está aqui nesse estudo bíblico no canal da Calvary Santos. Seja bem-vindo. A gente vai continuar hoje o estudo do Evangelho de João, capítulo 9. E nós vamos ver como Jesus também abre olhos espirituais, não apenas físicos, como nós estudamos 2 semanas atrás. É até um capítulo um pouco cômico, né? Vocês vão ver. Não foi muito de rir para esse cego de nascença, mas a gente vai ver como interessante a oposição que se levanta contra ele. Nós falamos um pouquinho sobre o porquê do sofrimento, por que Deus permite o sofrimento. E quando a gente olhou para a vida desse cego de nascença, a gente viu que os discípulos passaram e eles logo imaginaram alguém deve ter pecado, né? Com certeza é a consequência direta do pecado dele. Mas Jesus corrigiu os seus discípulos. Ele acabou com essa questão da culpa, né? Não foi nem ele, não foram nem os pais dele que pecaram, e ele indiretamente, nós, né, entendemos isso através do estudo, mostrou que o sofrimento entrou no mundo por causa do pecado. O sofrimento existe nesse mundo por causa do pecado, porque depois do primeiro pecado tudo mudou, né? Todas as pessoas então nasceram pecadores e acabaram sofrendo as consequências ruins, né, dessa queda do homem. Mas a gente também viu que Deus pode fazer algo bom através do mal que existe, através desse sofrimento. É uma oportunidade para Deus agir, para Deus mostrar a sua glória de poder e de amor que o homem tanto duvida. E Jesus exemplificou isso. Nós vimos através da forma como ele curou, né? Ele pegou a saliva divina e misturou com o pó da terra. E assim ele mostrou a resposta de Deus ao sofrimento humano. Qual a resposta de Deus? A solução é Jesus, o único Deus homem, a mistura entre 100% Deus e 100% homem que conquistou, né, a vitória para nós, que ofereceu a solução para nós através do seu sofrimento, através da sua morte e a vitória na cruz. E esse é o grande plano de Deus. Inclusive falamos disso semana passada. O grande plano de Deus de redimir e glorificar o homem caído. Então, através de Jesus, isso acontece. Hoje, nós vamos ver no capítulo 9 como esse homem que foi curado entende aos poucos quem Jesus realmente é. Ele entende isso enfrentando uma oposição que cresce cada vez mais. Um questionamento, uma onda de questionamentos dos fariseus. Por quê? O mais importante, a maior necessidade do homem não é a cura física, não é a mudança das circunstâncias, não é logo esse coronavírus passar, né, embora seja importante. O mais importante é que os olhos do nosso coração sejam abertos. E a remoção da cegueira física, qualquer cura, mudança de circunstâncias é maravilhosa, né, se for para o melhor. Mas ainda assim a pessoa vai morrer em seus pecados. Esse vírus vai passar e muitas pessoas que não entenderam o que Deus queria fazer na vida delas nesse momento vão continuar na mesma vida, vão continuar nos mesmos pecados e continuam morrendo em seus pecados, a não ser que os olhos interiores se abram, a não ser que os olhos do coração, os olhos da fé deles se abram, recebendo o entendimento de quem Jesus realmente é, porque é isso que muda tudo. E o homem que era cego, né, chega a esse entendimento aos poucos, passo por passo, e a gente vai ver esses passos com que ele chegou ao entendimento que quem Jesus realmente é. E ele chega a esse entendimento, como eu disse, no meio de uma oposição muito forte. Isso nos vai mostrar também como as circunstâncias adversas nos levam a uma fé e uma convicção mais forte, mais sólida. Eu queria só incluir nesse estudo que o primeiro ponto ainda está no outro texto, no versículo 10, no começo desse capítulo, 10 e 11. Então eu vou ler para vocês. Quando ele foi questionado pelos vizinhos, né, depois que ele voltou curado, eles perguntaram,
Versículo 10, então como foram abertos seus olhos? Ele fala, foi o homem chamado Jesus. Esse é o primeiro passo. Ele entendeu que foi uma pessoa, foi o homem chamado Jesus. Apenas um homem, talvez nesse momento, mas pelo menos uma pessoa que existe, né? Alguém que ele nem chegou a ver, mas ele acredita nessa pessoa que existiu, né? E ainda estava andando por aí, né? Pela terra de Israel naquele momento. Isso já é um passo, porque infelizmente tem muita gente hoje que nem existe que nem crê na existência de Jesus, que nem acredita que realmente Jesus existiu um dia. Eles negam e rejeitam toda a evidência histórica que tem que Jesus realmente existiu como homem. Mas se Jesus não existiu, então todas as histórias seriam apenas lendas. Então todos nós ainda estaríamos em nossos pecados, né? Mas se Jesus realmente existiu, então vem automaticamente a pergunta, então quem ele era? Apenas um homem? O que ele falou? Será que ele foi realmente tudo isso que ele falou, que ele disse que seria? E isso exige um estudo, isso exige um questionamento, isso exige da gente procurar e pesquisar. Versículos de 13 a 17. A gente vai ver agora que esse homem, coitado, é levado, talvez até a força, diante dos fariseus. Versículo 13 de João capítulo 9. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra com saliva em meus olhos e me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego, que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. E o homem respondeu, ele é um profeta. Bom, ele, coitado, foi levado aos fariseus, né? Como se ele estivesse sendo levado a um tribunal. As autoridades precisavam avaliar a natureza desse milagre, né? Como o Vaticano hoje em dia também vê se realmente foi um milagre que aconteceu ou não, né? Em determinados momentos da história. É triste, né? Quando as pessoas acreditam que precisam dar o seu aval para o agir de Deus. Não, só se a gente diz, se a gente coloca o selo de aprovação, aí sim realmente foi de Deus. Eu acho que o milagre fala por si mesmo, né? E você viu no texto que a maioria dos fariseus chegou a um veredito de forma bem rápida. Eles falaram, esse homem não é de Deus. Jesus não pode ser de Deus porque não guardou o sábado. Ponto. Ele quebrou a nossa lei. No sábado você não podia trabalhar, certo? Você podia até cuspir no chão, né? Numa rocha, numa pedra. Mas no momento em que a sua... Por isso eu falei cômico. No momento em que a sua saliva se mistura com o pó, né, vira lama. E isso é um tipo de trabalho. Então você não pode fazer isso no sábado. Jesus quebrou a lei cuspindo no pó. Se tivesse cuspido na pedra, tudo bem, mas cuspiu no pó. Quebrou o sábado. Também não podia curar uma pessoa, né? Jesus já entendeu isso outra vez, né? Já ouviu isso dos fariseus outra vez. E não podia, por exemplo, usar a saliva como medicina. Era proibido. Jesus fez, então ele quebrou a lei nos olhos, né, dos fariseus. Os fariseus ainda verificaram, né, para ter certeza. Como foi mesmo que ele curou você? Ele fala, né, misturou. Exatamente o que a gente achava. Ele quebrou a lei. E a gente nesse momento até pensa, vamos chamar Jesus, né? Jesus curou ao sábado? De novo, Jesus já sabia que não podia, não aprendeu a lição ainda. Podia curar qualquer outro dia, mas não no sábado, por favor. Podia evitar essa discussão nesse momento. Mas claro que Deus
escolheu esse dia deliberadamente? Deus podia falar, eu vou curar outro dia, mas Deus falou, não, eu vou curar hoje, no sábado. Para quê? Para mostrar que Ele está acima de qualquer interpretação humana da sua palavra, da sua lei. Para mostrar o seu coração em relação ao sofrimento. Porque Jesus falou, oh, desculpa aí, cego, eu vou voltar daqui a 24 horas, tá bom? Ele não esperou, ele não guardou, né, esse outro dia chegar, aguardou. Ele simplesmente curou e agiu na hora. Porque assim é a compaixão de Jesus para conosco que sofremos. Jesus não se encaixa, não se enquadra de jeito nenhum no sistema religioso feito pelo homem. Se você está, por acaso, num sistema que exalta as tradições humanas, então cuidado, né? Porque você vai ter dificuldade para enxergar quem Jesus é. Eu até diria, saia desse sistema. Você precisa apenas da palavra de Deus, não daquilo que o homem adicionou. E se você espera Jesus operar apenas dentro do espectro daquilo que você conhece ou entende, né, dentro das suas experiências ou das regras que você criou, então você corre grande risco também de perder aquilo que Deus quer fazer. Porque nenhum de nós já viu todo o sobrenatural de Deus que existe. A gente precisa estar aberto para Deus agir fora da nossa caixa. É triste que a gente vê aqui os fariseus na oposição, os líderes com o legalismo deles. Porque o legalismo que inicia o tribunal. O legalismo não simplesmente se alegra com aquilo que aconteceu, mas questiona, leva ao tribunal, condena. Quando Jesus falou em Lucas 15, versículo 10, eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Enquanto no céu há uma festa quando um pecador se arrepende, o homem questiona se realmente é de Deus. Quantas vezes o homem questiona primeiro, será que é de Deus mesmo? Porque eu não estou entendendo, não consigo imaginar isso. Um criminoso que se arrepende, se converte. Um famoso, será mesmo? A gente conhece a vida dele, né? Imoralidade sexual e tudo, mas será que realmente se converteu mesmo? Mas se ele se converteu, então uma festa no céu que a gente está perdendo. O legalismo tira a alegria da fé. A gente vê esse povo infeliz, coitado dos fariseus, mas eles escolheram não acreditar, eles escolheram andar no legalismo. Ao invés de simplesmente se alegrar com aquilo que Deus está fazendo, a gente também pode acabar reagindo com ceticismo e cinismo e se tornar tão infeliz quanto esses fariseus. Então talvez a lição para nós aqui seja agora se alegra com aquilo que Deus está fazendo. Deixa de ser tão cético. Se alegra com a conversão, com o milagre, com o agir de Deus. Eu diria mesmo no meio da crise. Mas tantas coisas negativas e as igrejas não podem se reunir, eu não posso ver nem os meus amigos, nem os meus familiares. Mas se alegra com aquilo que Deus está fazendo. O Evangelho não está se espalhando de uma forma maravilhosa através da internet. Coisas que a gente não imaginava meses atrás estão acontecendo e alcançando as vidas. E muito mais, o que Deus está fazendo na sua vida. Se alegra com isso. Deixa de ser tão cético e cínico. Quem sabe até aquilo que Deus está fazendo fora do seu grupo, fora da sua denominação, de uma forma diferente do que você está acostumado. Se alegra. A gente vê que os fariseus foram divididos, uma grande divisão, né? A maioria não acreditou e se opôs, mas a minoria falou, é possível que seja Deus. Né? É exatamente o pensamento de Nicodemos em João 3, e falou, ninguém pode realizar esses milagres se Deus não está com ele. E o próprio Jesus disse, os meus sinais miraculosos, eles mostram, eles testificam que eu sou de Deus.
Gente, abram os olhos. Mas eles não viram. Então, em primeiro lugar, a gente viu esse cego falando, ele é um homem chamado Jesus. E agora, quando ele é questionado, no último versículo que a gente viu, versículo 17, questionado pelos fariseus, ele fala, esse homem é um profeta. Não é um homem comum, não é um homem qualquer. Ele chegou à convicção de que Jesus era um profeta, um homem enviado por Deus, um homem com uma mensagem de Deus. Isso é um grande passo quando você entende que Jesus não é apenas um homem qualquer, mas é um homem de Deus. E a gente precisa prestar bastante atenção nas palavras de Jesus, porque se os atos que ele faz nos levam a entender que ele é um homem especial, então agora muito mais presta atenção nas palavras que ele falou, porque elas são a chave. Reflita sobre aquilo que ele disse, porque isso vai te levar a um entendimento maior de quem Jesus é. Refletindo sobre as afirmações dele, essas declarações, eu sou, que a gente já viu no Evangelho de João, isso vai mudar mais ainda aquilo que você pensa sobre Jesus. E para isso, olha só, até a discussão, até esse tribunal aí, ajudou e foi benéfico, né? A discussão com os fariseus e entre os fariseus foi benéfico para o homem. Porque quando a nossa fé é testada, ela cresce. Se ela é genuína, a nossa fé acaba crescendo. Claro que existem discussões inúteis, sem fim, né? Inclusive, hoje na internet está tendo discussões sem fim inúteis. 2 Timóteo 2, versículo 23, Paulo falou para Timóteo, evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Essa questão de trazer a política para dentro da crise do coronavírus acaba em briga, porque a atitude errada está por trás, porque quer brigar para ganhar discussão. Então evite essas controvérsias tolas e fúteis, essas discussões. Mas, por outro lado, nunca tenha medo de deixar a sua fé ser questionada. Se você tem medo de ser exposto, de talvez a sua fé não passar o teste, talvez alguma coisa na sua fé não seja tão sólida quanto deveria ser. Você precisa ser chacoalhado, então, mesmo para a sua fé sair mais refinada. Mas eu digo que discussões são boas. Até discussões com pessoas com outras crenças ou com outros pontos teológicos. Eu não sugiro isso para os novos convertidos. Se você não tem uma base sólida ainda da fé, né, em Jesus, então não entra numa discussão com uma testemunha de Jeová, por exemplo. Mas se você já é mais madura, se você já tem um conhecimento maior, uma experiência com o Senhor, pode ser muito benéfico, porque acaba fortalecendo a nossa fé. Essas discussões e questionamentos de outros, mas por que você acredita assim, assado? Nos deixam mais convictos daquilo que a gente crê. E às vezes até acabam nos corrigindo, porque às vezes a nossa fé não é 100% bíblica assim, e a gente volta às Escrituras, mas eu preciso encontrar essa resposta agora daquilo que eu ouvi, né, dessa pessoa falando da minha fé, falando de mim, e de repente você corrige um pouco a sua base também. Bom, ele chegou então em segundo lugar no entendimento, Jesus é um profeta. Vamos ver o que mais aconteceu então, versículo de 18 a 23. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram, é esse o seu filho? O qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como ele pode ver agora e quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os seus pais disseram, idade ele tem, perguntem a ele.
No versículo 18 diz que os judeus não acreditaram. Só isso já resume o maior problema deles. Eles não queriam acreditar. Tudo que eles fizeram foi com a pressuposição: ele não é Deus. Ele é apenas um homem, esse Jesus. Foi a base para tudo que eles fizeram. Eles não queriam nem dar uma chance para Jesus. O que será que ele fala? O que será que ele fez? Né? Quando alguém não quer acreditar, a pessoa vai nem tentar ouvir o que você tem a dizer. Sempre arruma uma explicação, até uma explicação mais absurda. Como hoje em dia, por exemplo, os cientistas renomados falando que talvez tenham sido alienígenas que povoaram o nosso planeta. Só para não precisar admitir que foi Deus que criou a Terra. Então, o que os fariseus fizeram? Eles mandaram buscar os pais. Porque a única explicação para eles era: esse homem jamais nasceu cego. Tem alguma mentira aí no meio. Porque um milagre desse não tem como acontecer. Assim como dizem hoje, inclusive cristãos liberais, dizendo que esses milagres que a gente vê não tinham como acontecer. Jonas, 3 dias e 3 noites na barriga de um grande peixe, tem alguma outra explicação, mas essa não. Só que os pais confirmaram que o filho realmente nasceu cego. Mas eles não falaram nenhum detalhe sobre como ele foi curado por medo de serem expulsos. Eles só indicaram, versículo 21, que foi uma pessoa. Eles falam: nós não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Eles sabiam quem foi, mas eles não queriam falar por medo. Então repassaram a responsabilidade. Falem com ele porque ele é de idade, ele já pode responder por si mesmo. Mas eles tinham medo da arma dos fariseus, que era a excomunhão. Você ser excluído da comunidade, você ser tratado como um leproso. E talvez, eu imagino, tenha sido mais grave para um casal de idosos, um casal, pessoas que já estavam passando quase a sua vida toda dentro daquela comunidade, dentro daquela sinagoga. E o medo de perder a sua posição, de perder o conforto das amizades, medo de tomar uma posição pela verdade. E é tão triste quando isso acontece. Quando uma pessoa deixa de falar a verdade, deixa de falar suas convicções por medo. Porque se você está convicto pelas Escrituras quem Jesus é, você não precisa temer ninguém. Quem pode ser contra você? Você pode falar com total ousadia aquilo que você acredita. Eu lembrei de Lutero, quando ele estava realmente diante do tribunal e ele precisava, nos olhos da Igreja Católica Romana, retratar todas as suas obras, todos os seus livros. E ele falou o seguinte: minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não me retratarei, pois é inseguro e perigoso fazer algo contra a consciência. Esta é minha posição. Não posso agir de outra maneira, que Deus me ajude. Amém. E ele iria para a sua morte, a certa morte, se ele não tivesse sido sequestrado a fim de salvar a vida dele, esconder ele. E foi nessa época que ele traduziu a Bíblia, o Novo Testamento. Ele falou: eu não posso agir de outra maneira. Eu preciso falar aquilo que eu creio. E o homem também chegou a testemunhar, porque ele é chamado de novo. Versículos de 24 a 29, nós lemos assim: pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: o que lhe fez ele? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés.
Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. De novo, chamaram ele. Isso não tem fim, né? Os fariseus tentaram conseguir uma confissão dele. Eles estavam convictos que Jesus era um pecador comum, mas o homem já sabia demais. O homem já tinha no seu raciocínio, né, no seu pensamento, chegado ao entendimento que Jesus não era um homem comum, que Jesus era um profeta, que Jesus não era um pecador. E a gente vê que ao longo da história da igreja, quantas pessoas morreram por causa dessa conclusão, por causa dessa convicção. Quantos mártires foram queimados, decapitados, morreram na história porque não quiseram negar que Jesus é Deus. Negue, você não vai morrer, você e a sua família. Mas não tem como, se você está convicto. E nós estamos convictos, ao que ponto nós estamos convictos que Jesus é Deus, que essa palavra é verdade, que Jesus é a verdade. Não que a gente precisa, mas a gente estaria pronto, a gente estaria disposto a morrer por essa verdade. E assim que ela tomou conta da nossa vida, Jesus é não apenas um pecador, quer dizer, não é um pecador, não é apenas um homem comum, não é pecador nenhum. Jesus é um homem muito mais do que especial. E a gente vai ver que esse homem também chegou a mais um passo no seu entendimento de quem Jesus é. Mas ele responde, não com um debate teológico, eles não estavam nem prontos para isso, mas com o testemunho pessoal. Ele fala, eu sei quem eu era, mas agora eu sei quem eu sou. Eu não sou mais a mesma pessoa. Isso ele sabia. E você sabe se Jesus tocou você, se Jesus transformou a sua vida. Você sabe no seu coração. E ninguém pode refutar essa experiência, ninguém pode tirar isso de você. E por isso você pode falar a qualquer pessoa, mesmo com um pequenininho ou nenhum entendimento teológico. Você pode falar, eu sei. Eu tenho esse conhecimento por experiência. Eu tenho esse saber por experiência, que é 1000 vezes mais cativante e convincente do que o conhecimento de 1000 livros. Porque se você fala, eu sei, ninguém pode tirar isso de mim. A vida de Jesus está borbulhando de dentro para fora, né, da sua vida. As pessoas vão olhar e falar, eu quero isso. Eu quero essa convicção. Não é apenas aquilo que eu sei aqui, que eu estudei, que eu li, que eu vou para a igreja, mas aquilo que eu sei, que eu experimentei com o meu Senhor. A gente não precisa ter todas as respostas, a gente só precisa da certeza da vida transformada, e isso se torna um argumento tão forte. Não quero dizer que a gente deve parar de estudar, né? Claro que isso não substitui saber, conhecer a palavra de Deus, jamais a gente negligencia os estudos, mas você também precisa, eu preciso da experiência com o Senhor, e não só de anos ou décadas atrás, mas de hoje, e dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Os fariseus, para eles não foi o suficiente, então eles perguntaram de novo e de novo, né? Versículo 26, a mesma pergunta. E o cego já falou, vocês querem ouvir de novo? Querem que eu repita quantas vezes? Né? Vocês querem se tornar discípulos dele também? E isso nos leva ao terceiro ponto. O homem se tornou discípulo de Jesus. Porque ele falou, também, eu sou discípulo de Jesus. Eu sigo esse homem. Eu quero aprender com ele. Eu decidi chamar ele de mestre. Meu mestre. Eu quero obedecer aos seus ensinamentos. Eu quero andar com ele. Você já chegou nesse ponto? Você já tomou essa decisão? Eu quero ser discípulo de Jesus. O alvo da minha vida é conhecer Jesus e conhecer ele cada vez mais. Eu vou seguir esse Jesus como meu mestre e meu Senhor. Eu vou falar para ele o que tu queres que eu faça.
eu farei. Você tem esse relacionamento com Jesus? O homem já tinha chegado a esse entendimento. Mas os fariseus, a gente viu, só zombaram dele em seu orgulho, porque quanto mais o homem cutucava, mais agressivos eles ficaram contra o homem, mas também em sua rejeição de Jesus. E então, o homem vai na ofensiva. Ele sai da defensiva e fala no versículo 30 a 34 algo surpreendente. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tens ousadia de nos ensinar? E expulsaram. O homem toma toda a sua ousadia. Isso é o que acontece quando você entende quem Jesus é cada vez mais. E ele fala: ora, olha só, vocês que deveriam saber todas as coisas da lei. Olha, um mendigo leigo dando uma lição para os fariseus estudiosos, religiosos, né? Sem medo. Vocês devem saber quem Deus ouve. Obviamente ele ouviu esse homem Jesus, porque ele viu uma coisa que nunca antes aconteceu. Desde o princípio do mundo, outra tradução diz. Ninguém fez um sinal milagroso assim. Então, aparentemente, o nosso Deus ouviu Jesus. Ele chega na conclusão: Jesus é enviado por Deus. Jesus veio com uma missão de Deus para essa terra. Você está nesse ponto no seu entendimento sobre Jesus? Jesus veio com a missão de Deus de buscar e resgatar aquilo que estava perdido. Ele veio para salvar as nossas vidas. Nós estávamos perdidos em nossos pecados. Ele veio procurar e salvar você. E se a gente olha bem para o versículo 33, que fala: se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Então a gente entende, já que ele é de Deus, ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode fazer todas as coisas. Ele pode salvar a sua vida também. Não importa o que você fez, não importa onde você andou, não importa como você estragou a sua vida, ele pode tomar a sua vida e fazer algo novo. E fazer algo ressuscitar das cinzas, nascer das cinzas. Para ele nada é impossível. Mas antes de continuar, a gente precisa perguntar: esse homem está certo? Deus não ouve a oração dos pecadores? O que ele ouve? Alguns diriam: Deus só ouve uma oração de arrependimento. Quando o pecador ora: Deus perdoa os meus pecados, essa oração Deus ouve. Certamente Deus não é obrigado a ouvir nenhuma oração de nenhum pecador. Salmo 66, 18 diz: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Deus não precisa ouvir, mas com certeza na sua misericórdia, na sua grande misericórdia, e por seus propósitos, Ele pode, não é obrigado, mas Ele pode decidir ouvir todas as orações, qualquer oração de um pecador, mesmo não arrependido. Deus é muito maior do que nós pensamos. Os fariseus então desprezaram o homem. Você que nasceu em pecado, eles falaram, né? Você é um cego de nascença, obviamente, né? No entendimento deles e dos discípulos antes, né, de Jesus. Você quer nos ensinar? E com toda a raiva eles expulsaram esse homem. Ele foi cortado da comunhão, perdeu todos os seus direitos na comunidade. Agora estava vendo fisicamente, mas não tinha mais ninguém do seu lado. Talvez nem os seus pais poderiam se relacionar com ele. Mas uma pessoa podia. E veio. Versículos de 35 a 38. Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem?
Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio. E o adorou. Que a primeira coisa que Jesus faz quando ele ouve que esse homem foi expulso, ele vai atrás. Ele procurou. Porque ele é o bom pastor que deixa as 99 para ir atrás de uma ovelha perdida. E quando ele encontra essa ovelha, ele se enche de alegria. O homem foi rejeitado, e isso com certeza doeu, machucou. Foi rejeitado pelos homens que deveriam abraçá-lo, né? Os seus líderes religiosos. Mas Jesus veio, o único que veio falar com ele, se importar com ele, e o consolou nessa rejeição. E fez uma simples pergunta: você crê no Filho do Homem? Você crê no Messias? Você crê no Salvador? E o homem já queria crer, né? Ele fala: quem é para que eu pudesse crer nele? Ele só tem um pedido. Ele já estava vendo, mas ele pediu: quem é ele? Em outras palavras, abra os meus olhos, eu quero ver, me mostra quem ele é, que eu quero crer. Eu vejo com os meus olhos físicos, mas eu quero ver com os meus olhos espirituais, os olhos do meu coração. Abra os meus olhos para que eu possa ver. E a resposta de Jesus foi: você já o tem visto. Você já chegou ao entendimento de quem eu sou. Você não percebeu ainda, mas você até me defendeu já. Você mostrou que você quer crer em mim. Mas agora, sem dúvida nenhuma, e Jesus disse: ele que está falando com você. Sou eu que estou falando com você. E nesse momento as escamas caíram dos seus olhos. E como a gente também precisa dessa revelação pessoal de Jesus, porque às vezes a gente tem alguma barreira, as escamas, que a gente não consegue ver Jesus claramente. E a gente precisa que Jesus se aproxima e escamas caiam dos nossos olhos. E em quinto lugar, então, esse homem confessa com a sua boca: eu creio. Eu creio. Romanos 10, versículo 9 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se você crer em seu coração e confessar com a sua boca, será salvo. É importante a gente chegar nesse ponto também, de confessar com a nossa boca, de falar para Deus, de falar em voz alta, de falar para alguém que nós cremos que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador. E a reação imediata é louvor. Louvor. Quando a gente vê Jesus por quem ele realmente é, não tem como fazer outra coisa. A gente precisa louvá-lo. E é sempre a resposta que mostra quando a gente teve um encontro com Jesus. Quando a gente leu a palavra e a gente chega a um louvor: obrigado, Senhor. Quando a gente ora e no final a gente chega à adoração do Senhor, é nesse momento que a gente viu Ele. Os nossos olhos se abriram. Então a gente vê o passo a passo desse homem e como ele chegou à fé em Jesus. Vamos recapitular. Ele viu no começo Jesus como homem, e depois como profeta, e depois Jesus, meu mestre, e eu, o discípulo dele. Depois Jesus, que é de Deus. Em quinto lugar, Jesus, o Salvador em quem eu creio. E por último, Jesus, o Deus que eu louvo. Em que ponto você está no seu entendimento de quem Jesus é? Em que ponto os olhos espirituais ainda precisam se abrir? Ora, isso nesse momento que as escamas possam cair e você vê que Jesus é o Messias, é o Salvador, digno de todo louvor e adoração. Mas, por outro lado, também lembra como ele chegou nesse entendimento. No meio de muita oposição. O que ele passou? Ele foi interrogado. Eles questionaram até os pais dele, né? Envolveram a família, ameaçaram todos os membros da sinagoga com expulsão. Ele foi intimidado quando ele foi chamado pela segunda vez, insultaram ele, ofenderam ele
e no final expulsaram ele. E muitas vezes a nossa fé, a nossa convicção em quem Jesus é, cresce diante da oposição e diante da perseguição. Porque Deus quer que a gente tenha uma fé sólida, como uma bigorna, né? As marretadas descem, mas a bigorna fica firme, né? Fica ali, não tem problema. Pode bater quantas vezes você quiser. E dessa forma que a gente também fica cada vez mais convicto que a gente acreditou na pessoa certa. Eu tenho certeza que eu creio em Jesus, que a pessoa certa é Deus, é o meu Salvador. A oposição, às vezes a gente percebe isso, também dá mais garra, né? É agora mesmo, né? Agora eu vou ter uma resposta mais determinada, agora mais do que nunca eu vou me apegar em Jesus, porque no final Ele é o único que eu tenho. Todas as crises deveriam aumentar a nossa fé. E a gente está vivendo essa pandemia e a pergunta é, a sua fé está crescendo ou diminuindo? Deixa que a sua fé cresça. Leia a palavra de Deus. Deixa-se desafiar pelas coisas que você ouve, que você lê, por pessoas que falam com você. Deixa a sua fé ser desafiada para que possa crescer. Que a gente tenha uma fé muito maior saindo dessa crise do que antes. Esse texto também acaba com a ilusão que muitos têm que andar com Jesus é um mar de rosas. Um exemplo de um amigo da minha família, um senhor, a esposa dele já conhecia Jesus, convertida, e o homem estava prestes a encontrar Jesus, conhecendo a verdade sobre Jesus, e de repente ele ficou com mais problemas. De repente, circunstâncias difíceis aconteceram na vida dele, inclusive dor de dente. Ele falou, olha, todas as coisas que estão acontecendo comigo, desde que conheci Jesus e cheguei aos poucos a entender e aprender, as coisas pioraram, eu não quero mais. E ele desistiu. Ele não quis mais saber. Coisa de uma dor de dente e outras coisas. Não deixe se desanimar. Com certeza o diabo vai intensificar os ataques contra você quanto mais você chega ao conhecimento da verdade, quanto mais você chega perto de tomar uma decisão em favor do reino de Deus, em favor da fé. E se prepara que os problemas podem até aumentar depois de conhecer Jesus. Mas também lembra que essa não foi a razão por qual você veio para Jesus. Que nada se compara com aquilo que você tem se você tem Jesus. Você não veio para Jesus para diminuir os seus problemas, você veio porque você é um pecador e Ele é o Salvador. Você veio porque Jesus resolveu o maior problema da humanidade, que é o pecado. Não para você ficar mais tranquilo, mais despreocupado. Você estava cego e agora vê. Então louva a Deus. Ele é digno, louva a Jesus, Ele é digno de todo o louvor da sua vida. Vamos terminar com os últimos versículos 39 a 41, em que Jesus dá um resumo. Por que Ele veio? O que Ele queria fazer? Que é abrir os olhos espirituais. Disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. E alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados do pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Jesus veio para trazer a divisão. Que os cegos vejam e que os que veem se tornam cegos. E alguns fariseus perguntaram, mas nós somos cegos? Quem são os cegos? Quem são? Bom, a gente pode ver pela cegueira física. Quem é cego e sabe que não vê nada e confessa que precisa enxergar, mas não consegue, admite a sua necessidade. E fala, eu gostaria de ver, mas não consigo. É assim aquele que confessa o seu pecado. Eu sou pecador e admito que eu preciso de salvação. Essa pessoa que está no caminho certo para que os olhos se abram
e vejam quem Jesus é. Que Jesus é o Salvador para você. Mas aquele que diz e insiste que vê quando ele está cego, ele nunca vai enxergar a sua necessidade. Ele acha que vê, mas na verdade está cego. É aquela pessoa que não admite que é pecador. Está tudo certo comigo, eu não preciso de perdão para quê? Tá bom, eu fiz algumas coisas erradas, mas não sou tão ruim quanto o fulano, o ciclano. Mas quem você é diante de Deus? E a pessoa acha que não precisa de um Salvador, e essa pessoa, Jesus diz, continua no seu pecado. Mas Jesus veio para que os olhos se abram, para que os olhos do coração possam ser abertos. E a gente vê isso nessa história toda. Nós também somos cegos de nascença, somos pecadores de nascença. Nós somos espiritualmente cegos. Mas Jesus tomou a iniciativa e ofereceu a cura para nós. Quando nós obedecemos a Ele e obedecemos tudo o que Ele falou, então também passamos pelas águas, né? Pelas águas do batismo. A gente pareceu para as pessoas que nos conheciam até como se fosse outra pessoa, nem reconheciam a gente, né? E nós também mostramos a nossa lealdade a Jesus através da forma como nós ficamos firmes em perseguições, testificando da obra de Jesus na nossa vida, quem eu era e quem eu sou hoje. E nós também ainda estamos crescendo em conhecimento para que cada vez mais louvor possa ser oferecido a Deus através da nossa vida. Eu quero terminar com as palavras desses fariseus. Acaso nós também estamos cegos? Acaso você também é cego? Então deixa Jesus abrir os seus olhos. Permita que Jesus escreva a história com você também, para que você possa dizer: eu era cego, mas agora eu vejo. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo teu desejo, o teu poder de abrir os nossos olhos interiores, os olhos do nosso coração. Sabemos que tu tens todo o poder para a cura física, para a cura, Senhor, de qualquer enfermidade. Mas muito mais importante é que a nossa alma seja curada, que os nossos olhos espirituais se abram para que a gente veja quem tu és. Eu oro, Senhor, se alguém que está assistindo esse estudo não tenha chegado, Senhor, ao entendimento que tu és o Salvador, que essa pessoa é um pecador que precisa da salvação em ti através do teu sacrifício na cruz, da tua morte e ressurreição. Eu oro, Senhor, abra esses olhos nesse momento para que possam ver. E todos nós que já chegamos a essa experiência, a esse testemunho, eu sei quem eu sou hoje. Eu era cego, mas agora eu vejo. Que nós possamos testemunhar essa experiência, que nós possamos ter ousadia, que nós possamos ter uma fé refinada, Senhor, uma fé testada, uma fé que sai, Senhor, mais preciosa do que o ouro e a prata, Senhor, mostrando a esse mundo que existe algo muito melhor do que tudo que a gente vê, que é um relacionamento com o Senhor vivo, ressurreto, o Senhor que está no trono, no controle de todas as coisas e que nos ama incondicionalmente e infinitamente. Nós te louvamos e te agradecemos. Te agradecemos também e queremos nos alegrar com a obra que tu estás fazendo nesses dias de quarentena, em nós, através de nós, nesse mundo, Senhor. E apesar de tudo que a gente vê que nos traz preocupação e talvez medo, queremos nos alegrar, Senhor, com as coisas que ainda vão acontecer por causa da situação que nós vivemos hoje. Pessoas que vão se render a Ti e passo por passo vão chegar ao entendimento que Tu és o Senhor, o Salvador. Nós Te agradecemos. Abençoe a nossa semana, esteja conosco, que muito em breve nós possamos nos reunir novamente, Senhor, para estudar a Tua Palavra juntos. Em nome de Jesus. Amém.